eu fiquei chocado quando eu comecei a entender um pouquinho melhor a palavra de Ageu. O Senhor falou assim, o seguinte: olha, vamos fazer um tema para esse domingo. E o tema é o seguinte: o tema é a construção do templo para adoração a Deus. Eu vou repetir: a construção do templo para adoração a Deus. Está dando para entender, meus irmãos e meus irmãs? Construção do templo. E presta atenção, é o seu templo que ele está querendo. Glória a Deus, aleluia. Eu vou repetir: é o seu templo que ele está buscando. Amém? Vamos lá. Aproveita que você está em pé. Aproveita que você está em pé. Ageu capítulo 1, verso 3. Ageu capítulo 1, no verso 3. Ageu capítulo 1, verso 3. Você que trouxe a Bíblia, olha do teu lado, alguém que está sem, compartilhe. Você trouxe o celular, pega o buscador e coloca Ageu capítulo 1, no verso 3. Aleluias. Pode ficar tranquilo. Glórias a Deus. E quando você achar, não, glória a Deus. Ageu é muito lindo, até porque são 2 capítulos, né? Essa é a grande verdade. Mas em Ageu nós vamos descobrir a vontade de Deus que ele tem desde aquela época e que ainda persiste no dia de hoje. Ageu capítulo 1, verso 3, diz o seguinte: a palavra do Senhor, e eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, que é igualzinho que você tem, é um pouquinho só mais fácil para as palavras mais do dia a dia. Ageu capítulo 1, verso 3. Por isso o Senhor falou assim por meio do profeta Ageu: povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas enquanto o meu templo continua destruído? Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco. Tem comida, mas não é suficiente para matar a fome. Tem vinho, mas não dá para ficarem bêbados. Tem roupas, porém elas não chegam para proteger do frio. E o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. Por isso, o Senhor Todo-Poderoso diz: pensem bem no que tem acontecido com vocês. Agora vão até as montanhas, tragam madeira e construam de novo o templo. Eu ficarei muito contente com esse templo e ali serei adorado e honrado. Eu vou repetir aqui a última frase do verso 7, que diz o seguinte: eu ficarei muito contente com esse templo e ali serei adorado e honrado. Amém? Está preparado aqui na casa e meu coração aqui. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou mais. Encontro meu coração disposto a criar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes que eu cantar, só quero
Isaías tem mais de 50 capítulos, então é um livro de profeta maior. Você pega Ageu, tem 2. A pergunta é, será que Deus usou mais Isaías do que Ageu? Não. Deus tem o plano perfeito para cada um de nós. E usou Ageu para dar o recado que tinha que ser dado. E o recado até hoje, ele é válido. Se vocês forem lembrar aqui da palavra, Ageu simplesmente está falando o seguinte: olha, meus irmãos, minhas irmãs, o povo de Israel, ele simplesmente desobedeceu ao Senhor. Tão simples quanto isso. Eles usavam profetas para mentir. Tanto é verdade, quando o profeta falava a verdade de Deus, ele era morto. Não respeitavam mais as festas designadas por Deus. A vida dos sacerdotes, dos levitas e das suas famílias estavam todas corrompidas. O Senhor disse: eu vou te dar uma lição, porque aquele quem ama corrige. Certo ou errado, irmão, irmã? Pai é pai. Então o pai pegou o seu povo e falou o seguinte: eu vou deixar um povo que não tem nada a ver comigo, o povo da Babilônia, vai vir aqui, vai sequestrar vocês, vai vencer vocês facilmente em guerra e vai levar e vocês vão ficar exilados por décadas. Exilado significa eu pego e coloco ele longe de um lugar. Foi exatamente isso que ele fez. Só que ele disse: eu tenho promessa para vocês. Quando vocês entenderem, quando vocês continuarem a suplicar o meu nome, eu trago vocês de volta. E ele trouxe o pessoal de volta. Trouxe os israelitas, os judeus de volta. E quando eles voltaram, ao invés de eles começarem pela parte mais importante, que diz o primeiro mandamento de Deus. E qual é o primeiro mandamento de Deus, meu irmão, meu irmão? Amar a Deus sobre todas as coisas. A primeira coisa que eles fizeram foi: onde é que eu vou morar? E a partir daí esqueceram que o amar a Deus era o adorar a Deus. O amar a Deus é você estar com Ele. O amar a Deus é você querer estar com Ele. E ele volta e pergunta: mas espera aí, vocês não entenderam nada do que aconteceu no passado? Vocês não entenderam nada do que foram aqueles tempos de exílio na Babilônia? Eu trago você de volta aqui e você não faz nada? Fica tranquilo que eu vou levantar um profeta. E o Senhor levantou Ageu como profeta. Ageu tinha uma missão. A missão de falar: você não está colocando prioridade para Deus. E o que é prioridade para Deus? Um templo, onde você vai buscá-lo e ele vai estar presente. Um templo, onde ele vai viver e vai olhar o povo dele. É assim que começa essa palavra, meu irmão. Só que nós sabemos que isso tudo acontece antes da vinda de Jesus Cristo. Pois a partir do momento que Jesus Cristo, Ele está conosco, Ele morre e é ressuscitado no terceiro dia, algo especial aconteceu na vida de cada um de nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Que é a presença do Espírito Santo em cada um de nós que acreditamos. E quando você tem o Espírito Santo dentro de você, que é uma promessa de Deus, e que você vai ver no Antigo Testamento, e você vai ver que ela só é concluída depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Quando você vê exatamente esse ponto, meu irmão, minha irmã, você vai ver algo muito importante acontecer na sua vida. Sabe o que é? Que você, a partir desse momento, é o templo do Senhor. E a partir do momento do seu templo do Senhor, a palavra de Ageu para nós aqui hoje é: nós estamos cuidando do nosso tempo ou não estamos cuidando do nosso tempo? Essa é a palavra que Ageu está trazendo hoje para nós. E é uma palavra viva. Por que ela é viva? Porque não interessa mais o templo de pedra, meu irmão, minha irmã. Aliás, o templo de pedra hoje, ele virou apenas uma parede, que nós chamamos de muro da lamentação. O muro da lamentação é exatamente esse templo que foi construído e foi destruído. Depois, novamente, houve a reconstrução dele e foi destruído. Hoje tem uma parede. Mas o mais importante, que para nós não interessa a parede, o que interessa para nós é o que o Senhor Jesus Cristo construiu em cada um de nós, que é exatamente a essência de nós termos o Espírito Santo. E por nós termos o Espírito Santo, nós somos considerados templo do Senhor, feito pelo Espírito Santo. E essa é um desafio, meu irmão, minha irmã.
Senhor está falando aqui, nos chamando, nos provocando hoje, meu irmão, minha irmã. Nos provocando a pensar. Nos colocando a colocar o nosso coração para Ele. É exatamente isso. Como é que está o nosso tempo? E é curioso, meu irmão, minha irmã, porque se nós estamos falando em construção do templo, eu queria trazer o primeiro ponto dessa construção. A construção do templo do Senhor, que você carrega, que leva com você. Em que base ele está? Quem é o alicerce dessa construção? É Jesus o alicerce? Aleluia! Se você está com Jesus como alicerce, está fazendo uma rocha verdadeira. E tudo que você faz sobre uma rocha, pode vir qualquer coisa na sua vida. E você pode até se sentir angustiado, você pode até se sentir triste, mas a tristeza por uma noite só, que no dia seguinte a sua vida está pronta. Se você olha para isso, o tamanho disso, meu irmão, minha irmã, a primeira pergunta é esta: se eu tenho que construir, a construção desse templo vai ser em cima da rocha verdadeira, e a rocha verdadeira é Jesus Cristo. Só que o templo que você está construindo, que é o templo do Espírito em você, ele não é como uma casa pré-fabricada, que você compra e daqui 30, 40 dias ela está prontinha para você entrar. O templo do Senhor é uma construção que precisa ter persistência todos os dias. Aleluia! Não é como o Senhor fala para Geo, é a minha construção do meu templo. Não é a prontidão, está pronto o templo. Ele está falando em construir o templo. E esse construir o templo exige de cada um de nós que nós tenhamos persistência na oração, persistência no ouvir a palavra, persistência no buscar o Senhor. Portanto, a construção, ele é todo dia com o Senhor Jesus como alicerce, e na oração, na palavra, no louvor e no amor que você tem ao próximo. Glória a Deus. Glória a Deus. E não dá para falar que não dá para você falar sobre o que você não tem para o próximo. Porque se nós aprendemos a palavra do Senhor, se nós oramos para Ele, se nós nos colocamos na presença dEle, se nós conseguimos colocar como primeiro lugar da nossa vida, não esquece de ter um segundo mandamento, que é o amor que você tem a cada um de nós. Se você exercita todos os dias, você está construindo o seu tempo. E talvez o seu tempo, ele nunca termine. Porque na vida eterna, você vai estar construindo com o Senhor o seu caminho com Ele. Meus irmãos, muita gente acredita em que os apóstolos, como se fosse, eu vou usar a palavra muito feia, mágica, um belo dia, conseguiram transformar seu caráter. Muita gente acredita em que você fala, eu sou o templo de Cristo, e que você está pronto. Ninguém está pronto, meu irmão, meu irmão. Todos os dias nós vamos ter que lembrar do alicerce que é Jesus e a nossa parte, que é a persistência na oração, persistência na palavra, persistência no amor ao próximo e no louvor. Se você for lembrar que era Pedro, meu irmão, minha irmã, Pedro era praticamente um sindicalista dos pescadores da região, com toda a, vamos chamar assim, energia e o jeito difícil que ele tinha. Mas para mim, na minha opinião, lendo a palavra do Senhor, nada foi mais difícil do que Paulo. Porque Paulo tinha a excelência do povo judeu. Sabe o que é excelência? Chegou ao ponto de pedir uma carta para perseguir cristãos, mandar matar e prender. Porque ele não queria ver o que o Cristo fez. Isto demora, meu irmão. E para você entender como foi com Paulo, eu peço para você abrir a sua palavra, por gentileza, em Gálatas, no capítulo 1, no verso 15. E você vai entender o que aconteceu com Paulo para ele construir o templo dele, ou seja, a presença, a fé, o inabalável com a presença de Jesus. Abre sua palavra, abre a Bíblia, meu irmão, minha irmã. Em Gálatas capítulo 1, verso 15. Não precisa levantar,
Se você te trouxe o celular, põe no teu buscador, Gálatas, no Novo Testamento, no capítulo 1, no verso 15. Ajuda a glória a Deus. Diz o seguinte a palavra do Senhor: porém Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servir. Isso é Paulo falando. E quando ele resolveu revelar para mim o seu Filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselhos a ninguém. Presta atenção, irmão. Verso 17. E também não fui até Jerusalém para falar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Porque os apóstolos antes, todos eles conheceram Jesus Cristo. Paulo não conhecia Jesus. Mas ele continua aqui. Pelo contrário, fui para a região da Arábia e depois voltei para Damasco. Ou seja, quando ficou em Israel, ele foi para os Árabes. Ele foi embora e voltou para Damasco, capital da Síria. E ele continua. 3 anos depois, presta atenção agora, 3 anos depois, fui até Jerusalém para pedir informações a Pedro. E fiquei 2 semanas com ele. E não falei com nenhum outro apóstolo, a não ser com Tiago, irmão do Senhor. O que estou escrevendo a vocês é verdade. Deus sabe que não estou mentindo. O que significa isso, meu irmão? Em primeiro lugar, Paulo ficou quietinho, em oração, enquanto o Senhor Jesus diretamente revelava para ele o seu santo evangelho. E não foi do dia para a noite, não foi no final de semana, não foi no mês, mas foram 3 anos. E ele não teve contato com nenhum apóstolo. Ele falou: quando eu me converti, eu não fui para Jerusalém, os apóstolos se concentravam, porque eu poderia sentar lá e ouvir e aprender o evangelho. Não, eu aprendi o evangelho direto de Jesus. Mas foram 3 anos para construir a fortaleza que Paulo foi. Continuou crescendo a partir do momento em que ele levava a palavra do Senhor, levantava a igreja de Cristo. Ele sofria, no sofrimento ele aprendia a ter fé, e ele continuava a levar o amor do Senhor. Glória a Deus. Tem historiadores que relatam que Paulo ficou mais tempo depois que ele se converteu na prisão do que liberto. Mas durante todo esse tempo, Paulo honrou aquilo que Deus o chamou. Chamou para servir a Deus, para levar a boa nova do seu Filho a todos aqueles que não eram judeus. Portanto, meu irmão, minha irmã, para nós colocarmos o nosso tempo, nós precisamos de tempo. E esse tempo é na palavra, esse tempo é na oração, esse tempo, se você pode, é no jejum, esse tempo, se você pode, é no louvor, e esse tempo, se você pode, é amar a próximo como si mesmo. Você quer saber se você está amando o próximo como a si mesmo? Mas se você é capaz de respeitar qualquer pessoa que está ao seu lado. Você quer saber como você respeita uma pessoa? Como você não fala mal dela? Não é verdade? E quando você fala mal de uma pessoa, você está desrespeitando a pessoa. Então, se você quer exercitar, nunca mais fale mal de ninguém, que você está mostrando o teu amor ao Senhor através do respeito. Ninguém consegue amar se não tem respeito. Ninguém consegue manter um relacionamento se não houver respeito. Então, busca o respeito como primeiro lugar. E você vai ver como o amor ele flui logo em seguida. Amém? Amém. Glória a Deus. Estamos todos juntos aqui na rocha verdadeira. Todos juntos na primeira fase, que é criar nosso alicerce para o que está em Jesus Cristo e ter o templo dele, que somos nós. E a construção é todo dia. Amém? Vamos para o segundo, meus irmãos, o segundo passo. O segundo passo é muito simples. É que você coloque prioridade no Senhor. Prioridade em construir o templo do Senhor. O seu tempo que você dedica a Ele é a prioridade que você coloca. E é muito engraçado conhecer isso, porque eu demorei muito, meu irmão, minha irmã, para aprender sobre esse tema. Até que um dia eu trabalhava numa empresa. Se eu falar o nome, eu tenho certeza que vocês conhecem, não vou falar para não ficar chato. E eu estava na Conde de Sarzedas,
querendo comprar alguns livros. E nessa história toda eu vi o nome no título de um vice-presidente daquela empresa que eu trabalhava e não sabia. E eu comprei o livro dele. E ele ensinava como você adorar a Deus durante o período de trabalho inteiro. Então é o seguinte que ele contava assim: como é que eu faço? Olha, eu viajo de avião todos os dias. E é verdade, eu sabia disso. Conhecia? Então quando eu saio da minha casa para o aeroporto, eu vou louvando assim. É um dia inteiro, eu vou louvando. Eu chego, entro no avião. Quando eu entro no avião, eu entro com a minha Bíblia. Só que eu faço questão que na primeira folha está escrito o seguinte: se você acha que essa Bíblia ela é sua, ponto, e fecha. E ele vai orando a viagem toda. Depois ele vai e pega sempre um capítulo, um versículo para ler. Só que ele falava que ele esquecia muito a Bíblia. Então, quando deixava a Bíblia lá, para quem pegasse, lia. Se você achou a Bíblia sua, fica com você e comprava outra. Era assim que ele fazia. E ele começava, e era muito interessante. E ele entrava nas reuniões e falava: eu punha Jesus no meu coração e entrava em todas as minhas reuniões. Chegou um dia que ele teve que chamar o presidente da empresa, era vice, que começou a debochar do cristianismo. Ele chamou no canto e falou assim: o senhor faz o que o senhor quiser, mas como cristão eu não posso pedir. Não, pedir uma coisa para o senhor: não fala assim mais daquilo que eu acredito que é Cristo. A esposa dele depois, muitos anos depois, foi contar o que ele fez no jantar. O presidente falou com a esposa e ela foi agradecer ele, para mostrar que existe respeito. Essa pessoa tem certeza que ora mais que eu. Você está vendo como é que é a oração do dia a dia, meu irmão? Muita gente acha que tem que ser assim também. Se você tem aquele tempo gostoso, vai lá, fica no teu quarto, tranca e fica você com o Senhor, excelente. Mas muitas vezes você só tem 20 minutos para fazer isso, porque o seu dia a dia é ocupado. E o Senhor precisa de você lá, precisa de você no seu trabalho, na tua faculdade, precisa de você na sua casa, precisa de você onde Ele mandar você ir, para que você esteja pronto. Mas você não pode deixar de ter Ele como prioridade na sua vida, porque senão você não consegue construir o seu templo. E não dá tempo você construir, porque o templo, quando ele está em construção, você está com ele e ele está na rocha. Quando vê aquele dia ruim, você pode até sentir angústia, mas você não cai. Glória a Deus. Eu tenho certeza, se eu perguntar aqui: alguém aqui já teve um dia ruim? Eu levanto as duas mãos. Vou perguntar: alguém aqui já teve algum dia ruim? Levanta a sua mão. Levanta até as duas da minha irmã também. Por que eu estou comentando, meu irmão, minha irmã? Porque se você não está preparado espiritualmente no dia ruim, você não consegue entender o que está acontecendo e a tua reação vai ser uma reação sem que o Espírito Santo te guie. E muitas vezes a reação que você coloca sem o Espírito Santo te guiar é uma reação que pode ter consequências para você. Mas quando você deixa o Espírito Santo guiar, quando você deixa Ele falar com você, quando você lembra que aquela pessoa brava na tua frente é o inimigo que está fazendo, porque a nossa briga não está aqui na terra, nossa briga está nos ares, está nas potestades, e você lembra que tudo aquilo não é aquela pessoa. Aí você vai ver o que acontece. Eu achei lindo hoje, porque eu fiquei tão intrigado com aquela igreja que eu fui no domingo passado. Eu estava fora do Brasil, e quando não tem uma igreja nossa, eu procuro uma igreja pentecostal. E as igrejas nossas é uma maravilha, porque as nossas igrejas juntam-se a comunidade de brasileiros, angolanos, sociedade da Europa e também alguns latinos. E é muito bacana, parece que você está realmente uma família. Eu gosto muito das nossas igrejas do exterior. Mas em particular naquela lá, eu sempre li alguns livros daquele pastor, eu queria conhecê-lo. Até eu olhei para a Nancida e falei assim, para quem não sabe, era minha esposa, tinha uma fila, falei: vamos entrar nessa fila, vamos falar com ele. E quando ele entra na área, todo mundo fala: estou com fome. Todo mundo começou a reclamar, falei: dá, vamos comer. Saí de lá. Quando saí de lá, entramos no carro, uma igreja muito grande, quase do tamanho da nossa. Menor que a nossa, mas é quase do tamanho da nossa. Nossa igreja, de repente meu filho olha na internet e fala assim: pai, tem que dar um pastor agora. Eu falei: não, a senhora entrou com um rifle, estava muito frio, né? Aquele casacão, põe um rifle aqui, uma criança de 7 anos de idade, leva, e ela pega e fala: cadê o pastor? Ia começar o próximo culto.
E tinham 3 policiais, deram voz para ela, ela não abaixou e atiraram. E pegaram o filho dela também, infelizmente. Mas hoje eu estava tão assim, angustiado para saber como estava, eu acabei pegando na internet um pedaço de como é que eles estavam. E a coisa mais linda que eu vi era o pastor orando por aquele menino, orando pela família da atiradora, reconhecendo que a maldade existe, reconhecendo que o mal atacou e não fazendo juízo e julgamento da pessoa que está. Vai falar para mim isso aqui não é amor a Cristo, vai falar para mim que é amor com o próximo. E quantas vezes a gente perde a nossa paciência, ergue até a nossa voz quando alguém fala uma coisinha que você não gostou. Muitas vezes, meus irmãos, meus irmãos, a gente entra porque a gente não tem uma brecha e deixa o inimigo tomar conta da tua reação. Não é porque você ora, é que você está 100%. Você tem que vigiar também. E vigiar significa você olhar. Você sempre fala o seguinte: essa discussão é para mim? Se essa discussão é para mim, Senhor, tem que ter isso, meu irmão. No Espírito, Senhor, acaba com esse demônio que está fazendo isso com essa pessoa, não interessa que é a pessoa. Porque a tua luta, a tua guerra, nunca é contra a pessoa que você vê, mas aquilo que você não vê. Mas quando você tem o seu tempo na construção, quando você tem o seu tempo cada vez mais firmado na rocha de Deus, pode ter certeza, meu irmão, pode ter certeza em que você vai estar inteiro, adorando ao Senhor, e deixa que o Senhor faça o resto. Será que dá para dar glória a Deus? Graças a Deus, Senhor. Vamos saber que vocês, então, vocês irmãos, meu irmão, meu irmão. E nós vamos entender o seguinte: presta bem atenção, isso é muito sério, meu irmão. Porque isso aqui é um desafio para todos nós que estamos hoje aqui. Mateus capítulo 6, verso 19, quando você achar, dá glória a Deus. Glória a Deus. Em Mateus capítulo 6, verso 19. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Mateus capítulo 6, no verso 19, e vou ler de novo na nova tradução da linguagem de hoje. Não ajunte riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajunte riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubar. Quer dizer, então, se eu tenho o meu templo, ele não rouba? Não. Não rouba. Agora eu vou terminar. Verso 21. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Onde é que está seu coração? Não responde agora não. Responde amanhã quando você acordar. Mas responde para você, não precisa pedir para ninguém não. Onde é que está seu coração? É legítimo você vir aqui e falar: Senhor, eu vim para a igreja hoje para pedir? Ou ele mandou? Pedir, e dar-vos-ei? Não é assim? Super legítimo. É legítimo você vir para a igreja e falar assim: eu quero receber oração? Lógico. A oração do justo vale muito. Não é assim que a palavra diz? Mas deixa eu contar o que você está perdendo. Quando você só pensa assim, o que você está perdendo é construir o templo do Senhor em você. É isso que você perde quando você não olha no longo prazo. E é isso que o Senhor está te convidando hoje, meu irmão, que você pense exatamente desse jeito. O que vocês acham? Existe uma urgência hoje ou não de nós estarmos com Cristo? O que vocês acham? Quem que ouviu pelas redes sociais o que aquela cantora famosa proclamou em cima de um carrinho elétrico? Quem pegou? Levanta a mão. Vocês poderiam imaginar que isso um dia acontecesse? Vocês poderiam? Foi a pregação mais eficiente que eu vi na minha vida. Deve ter durado exatamente 45 segundos. Mas o recado foi tão bem dado, falando: se arrependa, o Senhor Jesus está vindo, Ele vem e vem rápido. Aquela lá foi a Ageu dos dias de hoje. Ela provocando exatamente isso, meu irmão. Ela provocando dentro de nós. Não era só o povo que estava lá, não.
realizou. E o que significa isso? Significa de uma forma muito clara, meu irmão, minha irmã. Ele está falando, olha, você está construindo o seu templo? Porque o Senhor Jesus, e aqui tem um ponto importante, meu irmão, minha irmã. Muita gente acredita porque não leu. Eu vou explicar para você por quê. Que o Senhor Jesus vai chegar, vai dar um tempinho, ele vai falar, é agora que eu vou querer levar quem é. E eu sei que dói essa conversa, porque não é uma conversa fácil. Que é uma conversa, muitas vezes, de denúncia que nós temos que ter. Muita gente acredita que basta que o Senhor Jesus venha aqui, ele volta para Israel, passa na Galileia, vê se está tudo bem por lá, volta e fala assim, agora vamos. Não é isso que vai acontecer. Eita Deus! O que a palavra do Senhor conta que vai acontecer, ele só vai falar, eu vou dar sinais para você. Eita Deus! Quando você vê pandemia, você lembra dessa parte de pandemia? Não? Né? Até uns meses atrás, todo mundo viu máscara, né? Pandemia. Pandemia, sim. Se você não acredita em pandemia, agora no livro em que você conta a história do reinado de Davi, e você vai verificar que Davi, por uma discussão com Deus, por um mau afeto a Deus, Deus deixou 3 anos em pandemia Israel. Ou pandemia, sim, pelo jeito que Deus trata também o seu povo. Deus, tremendo! Segundo aspecto, se você acha que não tem guerra, desculpa, a guerra da Ucrânia já estamos acho que há 3 anos quase. A guerra de Israel já está 6 meses, quase 6 meses. Foi a mais longa guerra que Israel, depois de 1948, quando foi fundado o Estado de Israel, está tendo. Sem falar nas guerras que nós vivemos, na guerra de guerrilha que nós temos no Rio de Janeiro, que ninguém conta, mas é verdade. Nós temos um crime organizado em guerra constante. Esses são os sinais que ele falou que vai dar para nós. Aliás, tremor de terra em São Paulo, eu não sabia que em São Paulo tinha tremor de terra, né? Efeitos naturais acontecendo. De novo, são sinais. Para que serve o sinal, meu irmão, meu irmão? O sinal serve para fazer que nem a Gil falou. Vamos olhar para o Senhor, porque Ele está vindo. Meu Deus! E como é que Ele vai vir, meu irmão, meu irmão? Abre sua Bíblia. De novo em Mateus. Para você entender a urgência que está colocando. Para você entender que é tão claro isso, meu irmão, minha irmã, que isso facilita o nosso entendimento. Mateus capítulo 24, no verso 23. E quando você achar, dá glória a Deus. Glória a Glória a Deus! Deus. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Portanto, se alguém disser para vocês, vejam, o Messias está aqui. Messias é Jesus, né? Ou ainda, o Messias está ali. Não acreditem, porque ele está falando, eu não venho aqui para passear. Ele está falando isso para a gente. Aí ele continua assim: porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Sabe quando você... E não é errado, meus irmãos e minhas irmãs. Sabe quando você só olha milagre, mas você não pergunta do porquê do milagre? Aí vai aparecer um que vai fazer feitiçaria e você vai chamar aquilo de milagre. E você não entendeu que não é de Deus. Se você não constrói o seu templo, você não vai ter esse discernimento. É isso que ele está falando para nós. Então presta atenção, não é problema nenhum você receber milagre. Aliás, eu já fui muito abençoado e continuo sendo abençoado pelos milagres de Deus. Mas se você me procurar exclusivamente milagre, e não milagre para aumentar a sua fé, não milagre para você entender que Deus está perto de você, você está deixando para trás o mais importante. Quando chegar alguém que é um feiticeiro, e isto existe, querendo ou não, bate no YouTube e você vai ver isso. Aí você vai falar, uau, isso é de Deus? Se você viu, se você tem o seu tempo do Espírito, você tem o Espírito com você, Ele vai te dar o discernimento. E ele continua aqui, meus irmãos, preste atenção, verso 25, preste atenção. Eu estou dizendo tudo isso antes que aconteça. E se disseram, vejam, ele está no deserto, não vai até lá não. Ou ainda, vejam,
Ele está escondido aqui? Não acreditem. Porque assim como o relâmpago risca o céu, da nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ele vai vir como um raio e vai resolver o problema. Aleluia! E quando ele vem, meu irmão? Ninguém sabe. Mas os sinais, ele falou, vocês veem esses sinais, o tempo está se aproximando. Pastor Marcelo, em oração, ele disse para todos nós aqui: faça o seu culto como sendo o último culto, porque você não sabe o que vai acontecer. Você sabe ou não? Tanto é que o Senhor fala o seguinte na palavra dele: se você fala, amanhã estarei com você, ele diz, deixa de ser arrogante, você não sabe o que é o dia de amanhã. Diga assim: eu espero que o Senhor me leve até você. E ninguém sabe o que vai ser. Mas o que o Senhor está pedindo aqui está muito claro. Ele está usando os ageus. Os ageus são aqueles que chamam e falam: você está pronto? Deus poderia ter falado para mim: fica na fila e toma um tiro. Mas ele não quis isso da minha vida. Ele me deu o livramento. Não chegou o meu tiro. Glória a Deus. Mas pela graça e glória do Senhor, Ele mostrou para mim que Ele livra aqueles são teus. Amém?